Hegel, idealismo dialético. O século XIX foi marcado pelo movimento romântico, que influenciou nas artes e na literatura. Na Alemanha, caracterizou-se pelo racionalismo e pela exaltação da natureza, do gênio, do sentimento e da fantasia. Tratava-se de uma reação ao excessivo racionalismo do período anterior. Mesmo assim, em sua fase final, o romantismo recuperou a cultura clássica e o gosto pela arte e pela filosofia grega, cujo equilíbrio se contrapôs à impetuosidade de seus primeiros momentos. Nesse ambiente cultural surgiu o idealismo filosófico, representado por Johann Fichte, Friedrich Schellinger e Georg Hegel. Pela importância do pensamento de Hegel, nota-se a forte influência exercida nas correntes filosóficas posteriores. Hegel criticou a filosofia transcendental de Kant por ser muito abstrata e alheia às etapas da formação da autoconsciência do indivíduo e deste na sua cultura. Atribuiu sentimentos radicalmente novos a conceitos tradicionais do pensamento ocidental, como ser, lógica, absoluto e dialética, o que tornou a filosofia hegeliana, às vezes, hermética, de difícil interpretação. Por exemplo, o conceito do ser não é o ser da metafísica tradicional, mas designa uma realidade em processo, uma estrutura dinâmica. Além disso, nenhum conceito é examinado por si mesmo, mas sempre em relação ao seu contrário. O ser e o nada, o corpo e a mente, a liberdade e o determinismo, o universal e o particular, o Estado e o indivíduo. Dizendo de outra maneira, o ser está em constante mudança. Essa é a dialética hegeliana. Dialética vem do termo composto, que significa falar por meio de. Entre os gregos significa o diálogo, a arte da discussão. Para Hegel significa a mudança pela contradição. Dialética. Hegel introduziu a nova noção de que a razão é histórica, ou seja, a verdade é construída no tempo. Trata-se de uma filosofia do devir, do ser como processo, como movimento, como vir a ser. Desse ponto de vista, para dar conta da dinâmica do real, surgiu a necessidade de criar uma nova lógica que não se fundamentasse no princípio que não se fundasse no princípio de identidade, que é estático, mas no princípio de contradição. A nova lógica é a dialética, que é esse processo de mudança. O conceito de história é igualmente dialético. A história não é simples acumulação e justaposição de fatos ocorridos no tempo, mas resulta de um processo cujo motor interno é a contradição dialética, que conduz ao autoconhecimento do espírito no tempo. Em sua principal obra, A Fenomenologia do Espírito, o termo fenomenologia remete à noção de fenômeno como aquilo que nos aparece, que se manifesta, na medida em que é um objeto distinto de si, porque nele descobrimos a contradição, que será superada em um terceiro momento. Hegel exemplifica as 3 etapas da dialética com o desenvolvimento da planta, que passa por botão, flor e fruto. O botão é a afirmação. A flor é a contradição, ou a negação do botão. E o fruto é uma categoria superior, isto é, a superação da contradição entre a flor e o botão. Contudo, se a flor nega o botão, de certa maneira, ela conserva ele, porque essa flor deve seu ser ao botão. Isso também ocorre com o fruto, que nega a flor, mas não exclui a flor. Ou seja, na superação dialética, o que é negado é ao mesmo tempo mantido. O processo não termina
com a síntese do fruto, porque também este deixa de ser o que é quando apodrece. Então, nós temos essa sequência. Conhecer a gênese, o processo de constituição pelas mediações contraditórias, é conhecer o real. Por esse motivo, a razão passa por todos os graus, desde o da natureza inorgânica, da natureza viva, da natureza humana, individual, até a vida social. Vejamos um processo. Para explicar o devir, Hegel não parte da natureza da matéria, mas da ideia pura. A ideia, para se desenvolver, cria um objeto oposto a si, que é a natureza. A natureza é a ideia alienada, o mundo privado de consciência. Da luta desses dois princípios opostos surge o espírito. O espírito é ao mesmo tempo pensamento e matéria, isto é, a ideia que toma consciência de si por meio da natureza.